Boa noite a todos, boa noite, irmãs e irmãos. É um prazer enorme estar aqui convosco a estas horas. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, nós cá estamos, mais uma semana, mais um dia, mais uma oportunidade de termos aqui esta edição número 33 do Pensar Claro. O Pensar Claro que é um espaço que acontece todas as segundas-feiras, das 21 horas às 22 horas, aqui na minha conta de Facebook e também na minha conta ou no meu canal de YouTube, LS Marcos. Por isso, a alegria é toda nossa em ter-vos aqui nesta edição número 33 do Pensar Claro. É verdade, o ano começou e cá estamos de Pedrical e, na verdade, queremos também desejar assim boas-vindas, sintam-se livres e à vontade, porque acontece agora a edição do Pensar Claro. Pode já chamar aí os teus amigos, pode já marcar aqui os seus amigos no Facebook e não só, para estarem aqui atentos a mais uma edição do Pensar Claro. Hoje nós vamos falar de um tema, e aliás tem sido habitual aqui no Pensar Claro, vamos falar de mais um tema de seu interesse, o Impérios Angolanas. Eu tenho hoje dois convidados e não três convidados, como fizemos menção no banner. Aqui queremos dizer que a deputada Navita Angola não está conosco em virtude do passamento físico do deputado à Assembleia Nacional, Adérito Jaime Candambo, e em nome do Pensar Claro nós queremos endereçar os nossos sentidos, pesar à família enlutada, e que Deus possa consolar a família toda que perde certamente o seu ente querido. E também a deputada Navita Angola, nós esperamos ter ela aqui nas próximas ocasiões. Nós temos hoje aqui dispensam quaisquer apresentações. Temos aqui o Dr. Sérgio Calundungo, o representante do Observatório Político e Social da Angola, OPSA, também ativista cívico. Professor Sérgio Calundungo, boa noite, seja bem-vindo a essa edição do Pensar Claro. Muito boa noite, pastor Luís Marques, boa noite aqui o Josué Chilandulo e boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado mesmo por ter aceito aqui o nosso convite. Professor Josué Chilundulo, economista, também professor universitário. Professor Josué, boa noite, seja bem-vindo a essa edição número 33 do Pensar Claro. Boa noite, pastor Marcos, boa noite, Sérgio, e boa noite a quem nos acompanha. É sempre um prazer. Obrigado. Muito obrigado mesmo por terem aceito aqui o nosso convite. A Mana Brand Evangelista já assinou aqui o seu livro de ponto. O Gilvan Caculo, a partir daqui da província do Kwanza Norte, onde eu me encontro neste momento, também já assinou aqui o seu livro, a sua presença. Augusta Carlos, a partir da Rússia, está conosco. Capanda Chihuahua também já está aqui conosco. A Mana Beatriz também saúda-nos. Portanto, temos aqui muitas pessoas. O Justino, a partir da cidade do Lubango. Mari Antônio também está aqui. O pastor Bernardo Soca, a partir de Luanda, está aqui. Portanto, temos muita gente que já estão aqui a marcar a sua presença. O Orçamento Geral do Estado é o principal instrumento da política econômica e financeira do Estado angolano, que, expresso em termos de valores para um período definido, demonstra o plano a realizar e determina as fontes de financiamento. Eu começo pelo professor Sérgio Calundungo. Professor Sérgio Calundungo, que orçamento de 2021 nós temos? Bem-vindo novamente. Ok, muito obrigada. Eu diria, em linhas gerais, que o Orçamento Geral do Estado de 2001, à semelhança dos orçamentos anteriores, mais do que números, nele vem plasmado a expressão daquilo que uma
que aquelas pessoas que apoiam, porque o nosso orçamento não é suficientemente participativo para eu dizer a expressão da nossa sociedade, eu diria a expressão daquelas pessoas que tiveram o poder de aprová-lo, têm em relação ao que é prioritário, têm em relação a como nós devemos pagar para que a máquina administrativa do Estado funcione. Portanto, eu diria mais bem que o Orçamento Geral do Estado de 2021 expressa aquilo que vai na cabeça dos políticos que o aprovaram e dos técnicos que o desenharam, né? Por exemplo, muita gente diz qual é a expressão? Por exemplo, a quantidade de dinheiro que eles destinam à educação é aquilo que eles consideram ser o prioritário para nós, a educação. A quantidade de dinheiro que vai para a saúde é a mesma coisa, né? Um orçamento que tem uma característica muito semelhante à dos anos anteriores, em que uma parte significativa, dos anos mais recentes, né? Anos anteriores recentes, que uma parte significativa do mesmo orçamento é para pagar uma dívida que foi contraída há alguns anos atrás, ou seja, imaginem vocês que um chefe de família que ganha 100 mil kwanzas tenha que destinar 51 mil para pagar a dívida. Isso significa que tem só metade do seu rendimento destinado a cobrir as despesas com a saúde, educação, alimentação e outros gastos correntes da família. Muito obrigado por esta nota introdutória, professor Sérgio Calundongo. Eu dirijo-me também já aqui ao professor Josué Chilundolo. Será que nós temos um orçamento participativo, já que nos últimos tempos temos a ouvir por ali e por aqui, não é? Falar sempre da participação de todos naquilo que é a própria gestão e no governar. Será que nós temos um orçamento de 2021 participativo, já que o professor também está aqui como economista? Bom, mais uma vez, boa noite. Não seríamos radicais, sim, também. Na verdade, estamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Sérgio disse muito bem que o Orçamento Geral do Estado ainda não reflete-se como um instrumento que emana as diferentes demandas sociais, que incorporam, de certa forma, a grande sensibilidade que a sociedade no geral observa. Ou seja, por via do Orçamento Geral do Estado, nós não somos ainda capazes de perceber aquilo que realmente são as intenções governativas, quer em relação à melhoria dos indicadores sociais, que sofrem consequências graves da condição econômica em que nos encontramos por conta da crise econômica que assola o país já há 6 anos. Também não somos capazes de observar, por via do Orçamento Geral do Estado, a emanação da construção de programas concretos que, no limite do nosso conhecimento, serviriam de motores impulsionadores da realização econômica, social e até política dos cidadãos. E tudo isso exatamente porque a forma, a lógica como é construído o debate à volta do orçamento, ele é demasiadamente elitizado e circunscrito aos grupos de interesse à volta de quem exerce o poder. E também, é claro, o princípio da participação é uma participação seletiva. Nós temos, não só por via da lei do Orçamento Geral do Estado, a lei antiga, chamava-se antigamente Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, agora chama-se apenas a Lei Quadro, a Lei do Orçamento Geral do Estado. Nós temos mecanismos para consulta pública e alargamento da opinião a nível da escolha pública. Mas, paralelo a isso, nós temos um decreto que foi das decisões mais positivas do presidente João Lourenço ainda em 2018, pouco menos de um ano de mandato, que foi o decreto, agora eu confesso que acho que é 230 ou 235,
Decreto Presidencial 235/2018, que fala sobre o orçamento participativo e abre duas hipóteses. O orçamento do munícipe e o orçamento do município. O orçamento do munícipe tem a ver com a realização dos 25 milhões de kwanzas destinados ao combate à pobreza. O orçamento do município é que os administradores municipais, antes de canalizarem as suas propostas orçamentais para os governos provinciais, deveriam, por via dos conselhos de auscultação e concertação social, ouvirem os ciclos de interesses locais, em ata, submeter tal informação aos governos provinciais e esses, depois, por sua vez, submeterem ao Ministério das Finanças. O mesmo aconteceria com os departamentos ministeriais em relação aos seus principais parceiros. Pena é que, em alguns casos, o processo de auscultação até é validado do ponto de vista do cumprimento formal, mas depois as escolhas públicas não são visíveis no instrumento final. Então, se quisermos aqui, para não ser muito alongado, há sim mecanismos para a abertura da participação, mas convenhamos, e se calhar um pouco por causa da limitação de questões democráticas e do próprio exercício do poder, ainda não conseguimos observar aquilo que é o ideal para uma sociedade, para o desenvolvimento. Professor Josué Chilundulo e também aqui o Dr. Sérgio Calundungo são os meus convidados do dia de hoje, dessa edição número 33 do Pensar Claro. Estamos a falar sobre o impacto do OGE sobre as famílias angolanas. Muita gente aqui ligou-se já a nós. O Valdemar também assina aqui, o Belisário Cisaltina Olienga, o tio Clarindo Mariano, a partir de muito longe, nos acompanha também. Olívio Quilumbo também está aqui conosco. O Albano Nelson, Ezequiel Afonso, Antônio, o Satetula também está. E eu paro aqui nessa questão, Dr. Sérgio Calundungo. Essa questão levantada aqui pelo recôndito poeta Chiwale. Qual seria o melhor método para a elaboração do orçamento geral do Estado? Respondendo ao recôndito, há várias maneiras de conceber um orçamento e vou dar alguns exemplos concretos. O primeiro é, sempre que tivermos que tomar uma decisão sobre orçamento, o ideal é que a primeira coisa que nós necessitamos é dados. Nós somos um país em que nem sempre há dados. E vou lhe dar um exemplo. Se nós quisermos, por via do Orçamento Geral do Estado, assegurar que temos destinados os recursos adequados, por exemplo, para quem vive no Cunene ou no sul da Huila por causa da seca, a primeira coisa que eu preciso é ter dados. Qual é o número de pessoas afetadas, qual é o problema ligado e como estes problemas pudessem ser resolvidos. Mas os dados por si só não são suficientes. Eu preciso de ter a capacidade de analisar esses dados, sistematizá-los e só assim é que os dados vão produzir uma coisa que se chama informação. Ou seja, um dado por si, o número de pessoas afetadas pela seca, o tipo de os dados sobre a nutrição, os dados sobre o número de crianças que deixam de ir à escola porque por causa da seca têm que ir com gado mais longe, não é suficiente. Eu preciso de analisar esses dados. E estes dados analisados vão me dar uma coisa que é informação. Mas a informação por si não é suficiente. Ela tem que ser suficientemente revisada, discutida, confrontada com outras fontes que me vai dar o conhecimento. E, em minha opinião, só e somente o conhecimento é que devia ser a base para tomarmos as decisões. Eu me pergunto, se, olhando para todas as rubricas do nosso Orçamento Geral do Estado, tiveram os técnicos que produzem numa primeira fase
Depois, os deputados que o aprovam, a possibilidade de saber, de ver qual é a fonte que deu aqueles dados, que diz que o orçamento para a educação, que diz quanto é que devemos destinar para a merenda escolar, uma série de rubricas, tiveram a possibilidade de ver os dados. Quem foi que analisou estes dados e transformou isso numa informação que depois, confrontada com uma série de outras perspectivas, gerou conhecimento e este conhecimento alimentou o processo de tomada de decisões. Esta é uma forma de olhar para um processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado. Mas há outras que são, sobretudo, as mais muito vinculadas nos últimos tempos, que tentam alargar uma coisa que estava a dizer agora ao José, que é a participação. O que é preciso para a participação? Há, no mínimo, 5 aspectos que é fundamental se nós quisermos fazer um orçamento com o máximo de participação. O primeiro é a informação. Eu confesso que entendo que 250 pessoas no hemiciclo, que é a Assembleia Nacional, a levantarem a mão se estão de acordo ou se estão contra o Orçamento Geral do Estado, eles precisam ter muita informação. Mas também, se quisermos envolver os cidadãos sobre o orçamento, eles precisam ter informação, eles precisam de saber quanto se gastou no ano passado, se o dinheiro para a educação foi suficiente no ano passado, que programas foram mais gastos, que programas foram menos gastos. Isso se chama informação, que pode ser disponibilizado olhando para os relatórios de execução do ano passado, que é o relatório financeiro, olhando para eventuais avaliações que se fazem do que aconteceu no ano passado, ou seja, precisam ter informação. Esse é o primeiro passo. Mas informação por si só não é suficiente. Há alguns países do mundo, o Estado, para fazer o orçamento, os técnicos que fazem o orçamento, vão junto das pessoas e pedem uma coisa que se chama consulta. Nós gostaríamos de saber quais são as vossas preferências. Eu não posso pensar que desde a Mutamba, naquele edifício do Ministério das Finanças, eu estou altamente capacitado, posso ter a maior parte dos doutoramentos e tal, para saber o que é preciso no Lumbalangimbo, o que é preciso na Damba, o que é preciso, se calhar, em Bulatumba ou em Nambuangongo. Eu preciso de ter um mecanismo que permita que as pessoas que vivem lá sejam consultadas sobre quais são as suas preferências, quais são as suas coisas. Em outros países, para além da consulta, há também outro procedimento, que é a auscultação. Primeiro eu preciso de auscultar, eu preciso de consultar as pessoas, dizendo, olha, eu estou a pensar que aqui no Bulatumba, por exemplo, o vosso problema da escola eu resolveria da forma ABCD. Eu estou a pensar, isto é, ao escutar as pessoas em relação àquilo que eu estou a propor. Posteriormente, há um outro nível, para além deste, que eu já disse, informação, a auscultação, que é a consulta, há também um nível de colaboração. Em muitos países, quem faz o orçamento pede a colaboração das pessoas, dizendo, olha, devido às dificuldades estruturais que temos, eu consigo colocar no orçamento mais 3 professores para essa zona. Mas esses professores vão precisar de uma residência porque têm de vir a não sei quantos quilómetros. Podem vocês colaborar conosco, destinando uma infraestrutura onde eles podem dormir? Olha, eu preciso de construir sistemas de captação de água para resolver o problema da chuva. Que organizações não governamentais, que outros atores estão na zona que podem ajudar por eventuais projetos que tenham, por eventuais habilidades, justamente para tornar um orçamento? Isso se chama pedido de colaboração. Eu posso estimular isto. Eu posso também empoderar os cidadãos, ou seja, que é um pouco que era o espírito do decreto que fala do orçamento do município, dizer, olha, eu tenho uma grande confiança que vocês sabem o melhor para vocês. Então, do Orçamento Geral do Estado, eu destino 20, 30 milhões de kwanzas que ponho à vossa disposição, vocês reúnem
e assegurem que este dinheiro vai ser gasto naquilo que é a vossa prioridade. Ou seja, eu estou a citar formas de fazer o orçamento, espero que estou a fazê-lo das formas menos complexadas, justamente para pensarmos que o orçamento não é um problema de técnicos do Ministério das Finanças, não é um problema de economistas, não é um problema de contabilistas e muito menos que diz respeito apenas àqueles políticos que vão o aprovar. Costuma-se a dizer o orçamento geral de um Estado é o lugar onde a promessa política cruza com a realidade. E as promessas políticas em geral é: nós somos políticos, estamos para servir aqui a vocês segundo as vossas preferências, as vossas expectativas e as vossas aspirações. E eu não conheço nenhum documento tão bom que permite fazer isso que não seja o Orçamento Geral do Estado. Não sei se respondi, desculpa ter-me alongado recôndito, mas eu tentei fazer a pergunta justamente para desconstruir aquela ideia de que este é um documento que só pode ser feito desde um dos andares aí naquele prédio da Mutamba onde funciona o Ministério das Finanças, né? Muito obrigado, professor Sérgio Calondongo. Professor Josué Chilundolo, vamos olhar um pouco sobre o impacto do OGE na vida das famílias. Mas, diante dessa questão aqui, eu gostaria de acrescer a seguinte: nós temos um orçamento geral saudável, saudável nos seguintes termos: disse que a maior parte do bolo, da fatia do orçamento geral do Estado, serve, no entanto, para pagar a dívida pública. E isto não empobrece cada vez mais as famílias? Na verdade, começando agora do fim, nós só adiamos, na verdade, só alteramos os termos. Já tivemos aquela época também em que perto de 52% do orçamento era destinado para a guerra. Na verdade, vamos substituímos a segurança nacional pela dívida pública. Então, na verdade, sempre a execução orçamental andou à volta da realidade prioritária. De um lado, a questão da segurança nacional e hoje a questão do endividamento. Mas ainda assim, quem quiser gastar um pouco de tempo e ler as contas gerais do Estado, que hoje basicamente temos até a de 2018 definitiva e os trimestres, os 2, 3 trimestres de, vamos dizer, até a conta provisória de 2019 também já está lá na página do Ministério das Finanças, se eu não estou em erro, é só uma questão de depois confirmarmos. Há de perceber que mesmo estando limitados do ponto de vista da disponibilidade de recursos, nós continuamos a ter um nível de execução orçamental inferior a 100%. E há realidades municipais onde a taxa de execução do orçamento é ainda inferior. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por hipótese, e seguindo a linhagem do Sérgio, pensa num município que tem 1 milhão de kwanzas para gastar ao longo do ano e chega a gastar 300 mil, 400 mil e muitas vezes nem passa de 30% da execução orçamental. Então, se nós estamos num país com pouco dinheiro, como é possível que o dinheiro já é pouco e não há capacidade de execução? Há aqui 2 ou 3 elementos que concorrem para isso. O primeiro elemento é por culpa do Ministério das Finanças, porque o rigor no controle orçamental aumentou, mas em contrapartida o Ministério das Finanças não tem estado a conseguir dispor as cotas financeiras à altura dos gestores públicos realizarem com lisura e transparência os concursos públicos. O segundo elemento que concorre para isso é a questão de competência. Os gestores públicos, principalmente aqueles que estão estreitamente ligados às famílias, estou a falar dos administradores municipais, os governadores provinciais e, em última instância, os executivos dos departamentos ministeriais, muitos deles não têm a capacidade técnica suficiente para conseguirem realizar projetos altruístas que fazem leituras das demandas locais. Lembrando que
é continuidade, o meu comentário é continuidade do comentário do Sérgio, é que se do ponto de vista da concessão da política não se obedecer àquela ideia da consulta pública, da percepção das reais necessidades dos cidadãos, é claro que essa inexistência da percepção real também remete ao gestor público uma ideia muito no ar do que fazer, apesar de ter o dinheiro nas mãos. Nós temos exemplos, por exemplo, do município do Kazenga, em que os 25 milhões de kwanzas disponíveis para o combate à pobreza, 22 milhões dos quais foram destinados para a construção de um quiosque. E a pergunta é, como é que num município com o nível de pobreza que se tem, com as dificuldades que existem, alguém pega 25 milhões, pega 22 milhões de um orçamento de combate à pobreza para construir um quiosque no meio de uma rotunda? Estas são aquelas decisões que refletem exatamente a incapacidade de leitura da sensibilidade local. Logo, quem não lê com sabedoria as necessidades locais não tem como tomar uma decisão certa. O terceiro elemento que concorre para a baixa execução orçamental tem a ver com competências locais. O que é que acontece? Nós temos muito medo de discutir isso e às vezes discutimos isso de forma muito romântica. O país, na verdade, concentra grande parte das suas forças produtivas nos grandes centros urbanos. Olha, essa semana mesmo, por razões profissionais, estava a ler o perfil da província da Lunda Sul, e a Lunda Sul tem pouco menos, de 650 mil habitantes. Perto de 500 mil habitantes vivem no Saurimo. E, no entanto, a Lunda Sul tem 4 municípios. Quer dizer que Saurimo alberga, entre aspas, perto de 70%, 80% da população. Diga-me, onde é que vai sair população para realizar economia, para realizar sociedade em outras localidades? Então, nós temos municípios onde temos menos de uma pessoa, 0,6 pessoas por quilômetro quadrado. Quando isso acontece, aqueles municípios que não têm atividade econômica, como Curoca, onde só tem uma cantina de uma Madu, então o administrador municipal também não se vê com competências, ele realiza, na verdade, as despesas públicas na sede da província e não no local, no município. Então, tudo isso constrange e por força destes 3 elementos, sou ousado em afirmar que não temos o orçamento, nem do ponto de vista das disponibilidades, nem do ponto de vista das discussões, o orçamento certo para a satisfação das necessidades locais. Agora, me pergunta, qual é o impacto do orçamento para as famílias? Bom, nas nossas discussões com o Sérgio, eu costumo dizer assim, ok, eu posso até ter vontade de avaliar a realização governativa de forma subjetiva, na base do juízo de valor. Posso apenas resumir se João Lourenço é bonito ou é feio e por causa disso chegar à conclusão se a governação é boa ou é má. Mas eu posso também sair deste valor subjetivo e perceber os dados que me são disponibilizados. E os dados que me são disponibilizados demonstram que se eu não cresço do ponto de vista econômico, ou seja, o nosso crescimento continua negativo e cada vez pior. Se a pobreza multidimensional e a pobreza monetária continuam a subir, ou seja, nós estamos agora com 54%, se eu não estou em erro, da pobreza multidimensional e 40,7%, quase 41% da pobreza monetária, né? Que é aquele... Se eu olho para o indicador de desemprego e continuo a acreditar, os números demonstram que nós saímos de 32, 33% percentagem de desemprego e agora são 34%. Quer dizer, se eu olho para estes indicadores, eu não tenho como dizer que os orçamentos têm estado a produzir efeito positivo sobre o bem-estar das famílias. Não, antes, porém, eu tenho que dizer
que os orçamentos não estão a conseguir dar aquele toque, aquela resposta que o mercado e a sociedade estão à espera, para desta força conseguirem elevar as expectativas e por causa disso conseguirem realizar os seus sonhos, os seus desejos. Perdoa-me aqui terminar com o seguinte, mas isso aqui, o problema não está na execução só, por ausência de participação e de transparência. É também um problema de concessão. É que aquele conjunto de estratégias que o Sérgio elencou como metodologias de concepção do Orçamento Geral do Estado, para que sejam realizáveis, nós temos que deixar de ter um orçamento anual. O princípio da anualidade, que obriga que o orçamento seja realizado de 1 de janeiro a 31 de dezembro, não funciona. E eu vou lhe explicar por quê. O orçamento começa a ser concebido entre abril e maio. Abril, mais ou menos, ao instrutivo para presidencial para autorizar ou delegar ao Ministério das Finanças as funções das primeiras reuniões, dos primeiros passos para a elaboração do orçamento. E o orçamento tem de ser aprovado pelo Executivo antes de 15 de outubro, porque no dia 15 de outubro o orçamento tem que, ou seja, o 15 de outubro é a abertura do ano legislativo, no dia seguinte o orçamento tem que entrar, senão no mesmo dia. Por quê? Porque senão o tempo de discussão do orçamento passa a ser curto, porque ele tem que ser aprovado na generalidade, depois tem de ir para a comissão de especialidade para discutir. Na comissão de especialidade tem de haver um processo de auscultação por cumprimento da lei, os parceiros sociais e tudo o resto, e até 15 de dezembro, porque depois vem também um período de festas natalinas e tudo o resto, tem de ser aprovado. Porque se no dia 1 de janeiro tu tens de ter o orçamento em execução. Repare que de abril a outubro nós estamos no meio de um ano econômico a gerar expectativas para o ano econômico seguinte. Por isso é que corremos aquele risco em 2017 do orçamento ter sido aprovado, acho que em janeiro, e em março, em finais de fevereiro, tivemos que submeter o orçamento à Assembleia Nacional para revisão. Infelizmente não está aqui a deputada Navita Angolo para corrigir essas datas. Exatamente por quê? Porque no período em que se estava a discutir o orçamento, logo a seguir, outubro, aparece a derrocada do preço do petróleo. Estrangulou completamente todas as metas construídas à volta do orçamento que foi concebido para, acho que foi 2019 ou 2020, já não me lembro bem. Não sei se o Sérgio se lembra deste cenário. Acho que foi o orçamento de 2019. E mesmo para o orçamento de 2020, quando o OPSA começou a construir o seu parecer, entrou o orçamento retificativo, ou seja, tiveram logo que correr atrás do... Não é possível termos um orçamento anual sustentado. Durante o ano só temos um orçamento fiscal. Se quisermos ter um orçamento programático que permita a avaliação do executivo por programas, por resultados, que gera na sociedade o sentido de pertença, que movimenta a sociedade para o bem-estar social, nós temos que necessariamente alterar a forma como nós discutimos o Orçamento Geral do Estado. Desculpa aqui o alongamento, mas o papel pedagógico é próprio. Nós entendemos perfeitamente e está a ser um encontro, de facto, muito produtivo. Nós estamos aqui a falar, estamos aqui a abordar sobre o impacto do Orçamento Geral do Estado sobre as famílias angolanas. Nós queremos levar este assunto do Orçamento Geral do Estado nos mais variados níveis, porque às vezes os nossos técnicos complicam-nos aí com muitos números e dão-nos efetivamente preguiça, e passo o termo aqui, e muitas pessoas não conseguem realmente
realmente descodificar os vários conceitos, os muitos números que aparecem no nosso Orçamento Geral do Estado. Eu já volto aí ao Dr. Sérgio Calundungo. Deixa-me só saudar aqui muito rapidamente as pessoas que entraram e certamente estão a nos acompanhar. O Altino Lofa, a partir do Ambo, o Vitor Iena também está aqui, o Israel, a minha irmã Imaculada Estefânia também está aqui, o Mário Samacenda, que saúda o Dr. Sérgio Calundungo, meu professor na cadeira de Química no Complexo Escolar 21 de Janeiro, da FAN. Um grande abraço ao professor Josué Chilundulo, abraço, um bom debate, acompanhado a partir de Luanda. Henrique Covingua também está aí. O Dr. Correia de Lino pergunta que as famílias sejam, ou seja, diz que as famílias sejam escutadas na participação e programação de desenvolvimento econômico e social. Que Miranda também está conosco. O deputado Adriano Abel Sapinhala, que já esteve aqui numa das edições, também está a nos acompanhar. Muito obrigado, senhor deputado, por estar aqui também conosco. Luiz de Castro também está aqui e dá um abraço especial ao doutor Sérgio. Daniel Chicunga também está. O Amilcar Mendes, Abraão Luie Ngulo, também a partir da província do Ambo, Moisés Chissampa também nos acompanha. Temos, portanto, aqui muita gente a nos acompanhar. O Henrique Covingua diz que o orçamento é um instrumento de aferição das políticas públicas. Por que o angolano foi por muito tempo um instrumento de enriquecimento dos gestores do mesmo orçamento? Elsa Rosa também está aqui, o padre Inácio Savita a partir de Roma, muito obrigado também por estar aqui. O doutor Correia Adelino ainda pergunta, o hoje engorda satisfações das famílias ou vai ajudar elas a desenvolverem atividades autônomas? O África também está aqui, o doutor Juarez Manico, a partir do Ambo, saúda-nos e dá aqui os parabéns, muito obrigado. Arthur, mestre Geraldo, a partir do Lubango. Portanto, temos aqui muitas pessoas e na próxima ronda nós vamos certamente aqui ler mais alguns comentários. Dr. Sérgio Calundungo, o professor Josué Chilundulo tocou aqui em aspectos fundamentais, em aspectos que consideramos ser efetivamente muito interessantes. Olhemos agora para a questão do combate à pobreza. 2020 foi um ano que, por conseguinte, tivemos aqui o coronavírus, e o coronavírus, claro está, que bateu contra todos os estados, e em Angola não esteve a quem, e muitas famílias que já estavam lá e caíram novamente na pobreza. Agora, como esse orçamento de 2021 ou os próximos orçamentos poderão ajudar as famílias a saírem realmente da pobreza? Fala-se de muitos projetos, o Quenda, vários outros programas, o Prodese, entre outros. Será que esses programas poderão acabar? Não, mas poderão diminuir de certa maneira ou certa medida a pobreza no seio das nossas famílias? Bem, eu sou daquelas pessoas que acreditam numa máxima, né? Nós, os cristãos, normalmente dizemos que as boas árvores vêm-se pelos frutos, não? Então, estes programas efetivamente existem e podem ser interpretados como um esforço de tentar resolver algumas situações em concretas. Mas, e foi ontem, eu estava a conversar por um outro motivo com Josué e ele passou-me as estatísticas mais recentes. E as estatísticas mais recentes, o que é que estão a dizer? Está a dizer que o país não está a crescer, ou seja, a economia não está a melhorar. Estão a dizer que há uma tendência do número de pessoas pobres a aumentar. Isto é o que está a acontecer. Ou seja, há um escritor que faz estudos sobre a pobreza e ele dizia que se dependesse dele, Josué, essa também é para ti, ele dizia que todos os economistas deviam ir à faculdade de medicina, porque ele dizia que podiam aprender o procedimento médico para lidar com a pobreza. Ou seja, qualquer um de nós, imagino que 9 em cada 10 angolanos alguma vez já apanhou paludismo, então
espero ser mais fácil fazer essa analogia, é, nós sentimos que algo não vai bem ao nosso corpo. Nós vamos ao médico, o médico olha para nós, faz-nos uma série de perguntas e, por mais experiente que ele for, antes de aplicar a medicação que o médico nos manda, vai ao laboratório fazer uma análise. Então, eu acredito que muitos dos programas, supostamente, para combater a pobreza, não foram feitos de uma análise local. É que o médico não pode dizer, não, como já analisei o teu vizinho, já analisei o teu pai, seguramente que tu tens isto. Não, tem que ser no corpo. Portanto, aquele município em que o Josué diz que a administração, num projeto que é considerado altamente participativo, colocou um quiosque no largo do município, provavelmente o quiosque teria sido útil em qualquer outra parte e não naquela zona. Então, a análise o médico faz ao paciente. Mas reparem, foi preciso que o paciente tivesse a oportunidade de estar ao lado do médico, explicar o que sentia, o médico anotar e fazer uma análise. Ver, procedimento número 1 para combater a pobreza. Analisa, mas analisa a realidade local, não toma por geral. Outro exemplo de analisar a realidade local. O programa de combate à pobreza, em determinados anos, era a mesma quantidade de dinheiro, e acho que está a acontecer com outro programa, PIMS e tal, para cada município. O Josué diz, olha, eu estava a ler o perfil do Kwanza da Lunda Sul, 85% da população vive em Saurimo. Os outros municípios existem, mas a distribuição do dinheiro para a pobreza é igual a todos os municípios. Proporcional. É proporcional. Vê, o médico não faria isso, não dizia. O médico, às vezes, até para explicar o medicamento, ele pergunta qual é o teu peso, qual é a tua idade, o senhor come, e em função disso ele vai ver a medicação. O que temos a ter é o mesmo para todos. Não sei se estão a fazer entender. Então, combate à pobreza implica fazer uma análise com recurso ao procedimento médico. Quando eu sair do laboratório com o meu teste a dizer que tenho paludismo, a medicação vai ser aplicada tendo em conta o meu peso, o meu histórico. Ele vai dizer, olha, eu podia lhe receitar o medicamento tal, mas como o senhor é hipertenso, talvez vou receitar Y, para evitar dar o mesmo a todos. Sambizanga, Combatentes e Xongoroi podiam, naquela altura eram municípios, provavelmente, mas não têm. Eu não posso buscar uma medida de combate à pobreza que funciona aqui nos Combatentes, no Quinaxixe, no Xongoroi, nos Gambos, no Bom Pastor, lá na minha terra, no Ambo. Não é possível isto. Então, análises locais, a prescrição tem que ser local. E segunda, quando o médico dá-te a medicação, você vai para casa, o médico pede uma coisa que diz, eu preciso da tua colaboração para tu ficares doente. Eu não tenho a capacidade de impor a ti a tomada. Então, ele te vai dando toque, vai dizendo, olha, de manhã faz isso, deixa de beber, deixa de fazer isso para poderes observar a médica. Ou seja, a participação do paciente. Então, a participação dos pobres também na execução do próprio processo de cura, a participação do utente, a participação do munícipe na estratégia de combate à pobreza. Depois da medicação, tu voltas ao médico e ele diz, sente-se melhor? Se tu não te sentes melhor, o médico volta a avaliar e muda a medicação para uma que corresponde. O economista nem sempre faz isso, olha. Ele diz, não se sente melhor, mas isso funcionou com fulano, funcionou com Beltrano, funcionou na Crimeia, funcionou nos Açores, funcionou no Rio de Janeiro, como é que aqui no Bom Pastor não funciona? Ou seja, não tem havido esta capacidade de adequar às notícias. Até que depois o paciente morre, se o procedimento não for o correto, e o médico vai dizer, que pena que ele morreu, ainda tinha outro medicamento mais para dar. Não é isto, tem que dosear as coisas em função da realidade concreta. E acredito que um dos dramas dos nossos programas de combate à pobreza, em minha opinião, é isto. São muito definidos de cima para baixo. O PIN é o PIN para todos, é infraestruturas. O máximo que se dá margem do local decidir é muito mínima e às vezes não se assegura que quem está no local e decidiu de forma participativa. Portanto,
como resultado, temos vindo a ver uma situação que saímos de fracasso em fracasso até o fracasso final, né? Muito obrigado, muito obrigado aqui o Dr. Sérgio Calundungo. Eu volto novamente e porque aqui hoje é um vai e vem, ora estou com o professor Josué, ora com o Dr. Sérgio Calundungo. É, é, o, o professor Josué Chilundolo. Uhum. Um dos problemas tem que ver com a habitação. Ligado à habitação, nós podemos colocar aqui a problemática da educação. E também agora podemos falar, por exemplo, dos preços da cesta básica. Nós temos vindo a observar nos últimos tempos quase que os preços sobem, não precisam de escadas para subir. E isso, de certa maneira, tem influenciado muito até a própria família para, no entanto, ter a alimentação, pelo menos as recomendadas 3 vezes por dia. Olhemos aqui para a questão da habitação, como o Orçamento Geral do Estado pode resolver essa problemática aqui da habitação. Olhemos também para a educação. E eu gostaria que depois o doutor Sérgio Calundungo também entrasse nessa discussão, no que concerne a questão das percentagens. Às vezes, os nossos técnicos nos colocam muita percentagem e quando você vai para o valor real, parece que não espelha muito, efetivamente, aquilo que é o bolo. Hoje diz que o bolo, por exemplo, da educação, está aí acima dos 6%, se a memória aqui não me está a trair, mas gostaríamos que nos descomplicassem aqui, eu peço perdão aqui o termo, né, descomplicar, vermos aqui esses problemas que foram aqui levantados. Bom, obrigado, pastor, pelo questionamento. E se eu pudesse me antecipar ao debate, na verdade, o grande problema do nosso orçamento é mesmo esse, é discutirmos percentagens. Nós estamos preocupados com os 20% da buja e etc, etc, etc. E estamos a perder a oportunidade de discutir o que é que realmente esses 20% representam. Por exemplo, eu acho completamente desnecessário e até precipitado estarmos a gastar dinheiro com o PIM, a construir escolas, mais escolas, mais escolas, quando na verdade, e o censo populacional demonstra isso, apesar de sermos um país jovem, as aldeias estão habitadas pelos 2,4% da população idosa e os centros urbanos estão habitados pelos jovens. E para além de que o histórico do crescimento da população, quem lê um pouco de demografia, sabe que esse boom que nós temos de crescimento populacional é temporário. Daqui mais alguns anos, pouco mais de 10, 15 anos, a população há de estabilizar. Ou seja, essa alta taxa de fecundidade há de ser controlada. E o risco que corremos é depois termos muitas escolas construídas sem alunos para estudarem. Então, a lógica de como abordamos a educação, a saúde, ela tem de ser diferenciada, né? Por exemplo, na lógica do médico, do Sérgio, é que se a principal causa de morte é o paludismo, não é? Mais do que eu aumentar números de hospitais, podia, por exemplo, baratear o preço do inseticida e do mosquiteiro, que fica muito mais barato e educar a população. Não sei se está a perceber, seja, às vezes, e é isso que eu gosto da Covid. A Covid é tão interessante que ela desafia o mundo exatamente no momento do auge do progresso tecnológico. E os exemplos que eu costumo dar é, tu tens hoje, por exemplo, a China teria lançado, a Covid atrasou, o sol artificial, né? A lua artificial, que deveria canalizar maior luminosidade para aumentar as horas de trabalho, porque andam atrás do tempo do que não sei. Tu tens o acelerador de partículas que a NASA desenvolveu e hoje já conseguem de uma partícula que produz energia hoje, com acelerador de partículas, passaríamos a ter 3, 4 vezes mais energia. Nós temos um conjunto de progressos tecnológicos e vem uma doença que para o mundo e o segredo é o quê? Usa uma máscara e lava as mãos.
às vezes, para os casos mais complexos, para as situações mais complexas, as soluções podem ser muito mais acessíveis, menos custosas e muito mais sustentadas. Às vezes temos os traumas das escolas padrão, da argamassa e etc., quando existem um conjunto de estratégias de desenvolvimento educacional que podem ser desenvolvidas com menor custo e se alcançar resultado. Então, a discussão não pode ser sobre percentagem, a discussão tem que ser sobre qualidade da despesa pública. E a qualidade da despesa pública começa na discussão sobre prioridade, sobre as escolhas públicas, e depois termina na realização da despesa, cumprindo os procedimentos conexos aos princípios da administração pública, a transparência, a fiscalização, o princípio da legalidade por via da contratação pública, etc, etc, etc. Bom, este é um lado que eu acho que é fundamental que seja discutido até para se proporcionar no curto prazo a quebra dos chamados ciclos geracionais da pobreza. O pastor pergunta se com este orçamento nós vamos ter a educação que queremos, nós vamos conseguir criar condições para que as famílias tenham acesso às 3 refeições, etc, etc, etc. Sabe, pastor, que também, mais uma vez, a culpa não é nossa, tem um pouco de culpa do passado, né? Que é um certo enviesar do conceito de estado de bem-estar social. Essa propaganda à volta da garantia do estado de bem-estar social tem estado a fazer com que os cidadãos construam as suas vidas na base de expectativas em torno do que o Estado vai fazer. Isso, de certa forma, é bom, é positivo, mas, de certa forma, diminui a produtividade social. E repare que nós estamos a discutir o orçamento e estamos a pensar nas 3 refeições. Existe uma relação direta entre o orçamento e as 3 refeições do cidadão? Não, claramente que não. Mas existe uma relação entre o orçamento e a melhoria, sei lá, os termos técnicos são ambiente de negócio, não é? Por exemplo, para que depois a realização social do indivíduo aconteça. Então, o nosso desafio tem de ser evitar que este enviesamento do estado de bem-estar social continue. E continue no sentido de que o Estado presta um serviço público de baixa qualidade com o argumento de que é melhor fazer esse serviço mínimo porque as pessoas não estão em condições de pagar imposto porque não têm emprego e não têm boa vida. Em contrapartida, a população também diz, não, eu não pago imposto porque não tenho emprego, não tenho... Então, ficamos aí no improviso. O Estado finge que faz e nós fingimos que somos cidadãos. Não, eu sou de opinião que nós temos que ter uma lógica de orçamento revolucionário. Um orçamento que designa às pessoas direitos, mas que responsabiliza as pessoas. Mas para isso, você tem que aumentar o nível de transparência. Você tem que dizer ao cidadão que aquele orçamento terá sucesso se ele participar, mas ao mesmo tempo tu tens que abrir os canais de participação. É aquilo que o Sérgio disse. O cidadão tem que sentir que o orçamento não é do governo. O orçamento não é dos deputados. O orçamento não é do presidente da República. O orçamento é nosso, porque ele realiza as nossas despesas públicas. Quando o presidente gasta mal o dinheiro para, sei lá, agora não me ocorre o exemplo mais bizarro, já falamos do quiosque, podíamos falar da clínica dentária, sei lá, de outras coisas que aparecem. Quando há uma perspectiva de se gastar recursos para estas despesas supérfluas, nós estamos a dizer, nós temos que ter capacidade de dizer assim, este dinheiro é meu e não é para isso que eu te dei o dinheiro para ser gasto. Porque tu estás a gastar o dinheiro no sítio certo, mas a escola onde eu vou continua a não ter casa de banho, continua a não ter quadro, continua a não ter papel higiênico. E por causa disso, a minha educação
não me permite ter habilidades e competências técnicas e cognitivas para lidar com o mundo, para ser um cidadão do mundo, para ser um cidadão que procura emprego, para ser um cidadão que constrói, que fabrica, que inova, que idealiza. É que para eu ser este cidadão, a educação que o Estado regula, controla, dinamiza, tem de me proporcionar esse despertar para a cidadania, esse sentido de pertença. E eu acho que aí é que está o erro. Temos que deixar de discutir a educação da rúbrica orçamental e passarmos a discutir a educação que complementa aquele plano bonito de desenvolvimento que temos, aquela estratégia bonita que nós temos de desenvolvimento e faz do cidadão um cidadão verdadeiramente ativo, um cidadão do país, um cidadão que é capaz de, mais do que observar defeitos, trazer soluções. Mas isso não vai acontecer se continuarmos a ter uma escola que se resume em paredes, teto e carteira, e não uma escola que é integrada na comunidade e que absorve os saberes locais e confronta-os com os saberes ocidentais que nos são inculcados. Isto passa por sairmos do orçamento fiscal e passarmos para um orçamento programa, um orçamento que é especializado em resolver problemas. Educação, vamos discutir a educação que se lhe confere. O Sérgio costuma dizer assim, Josué, a principal queixa da Covid é falta de casa de banho e de água nas escolas. Você está aqui a me discutir orçamento. Qual é a parte do orçamento que responde a esse problema? Pergunta prática. Aquele 1 trilhão de kwanzas que está a ser destinado para a educação é para fazer o quê? Vai responder que problema? Vai garantir casa de banho, carteira, papel higiênico e água? Repara os nossos problemas. Vai corrigir aquela estatística do Unicef que diz que 54% da população estudantil defeca ao ar livre? Vai? Se vai, eu estou feliz, estamos de parabéns. Se 20% do orçamento responde isso, que seja. Mas se não vai responder, antes, porém, vai criar expectativas no vazio, então esquece. Continuamos a projetar aquilo que realmente nós não precisamos. Muito bem, professor Josué Chilondolo. Nós estamos mesmo quase a terminar, agora estamos a 57 minutos aqui no Pensar Claro. Temos aqui alguns e vários contributos mesmo. Eu vou, na verdade, falar ou apresentar apenas alguns contributos aqui que acabamos de receber há instantes. O pai Afonso Salumbongo está aqui conosco, mas eu quero ver. Ok, o Afri Carlos... Pastor, peço desculpas. Tinhas pedido o Sérgio para falar das percentagens, assim eu vou me sentir mal por ter me alongado. Não. O doutor Sérgio já vai falar já das percentagens. Eu vou já chegar aí. E por exemplo, sim, eu dizia... eu vou, sim, dar tempo, mas o Afri Carlos diz que os munícipes devem ser parte da fiscalização na realização das despesas previstas para os municípios. Para tal, deve haver maior transparência por parte das administrações com relação aos projetos. Ficou. A Mana Brenda Evangelista diz: eu sou da opinião que o Orçamento Geral de 2021 não dispõe de instrumentos para a estabilidade macroeconômica e nem mudará nada na vida do pacato cidadão. O meu colega Inácio, né, mas ela que tem Daudá, está a assistir a-nos a partir da província do Namibe. Muito obrigado. E a Mana Brenda diz: ao invés de gastarem dinheiros para tantas obras do PIM, deviam dar de comer às pessoas. Ninguém consegue prestar atenção às aulas com fome. O governo precisa mudar, estudar melhor o que é prioritário, urgente e importante. O Afri Carlos ainda pergunta: professores, com vista a atingir o maior impacto na vida das famílias, se pudessem alterar o OGE, qual seriam as maiores alterações e porquê? Temos também o Antônio Dongala: na minha opinião, o combate à pobreza só é possível quando os nossos irmãos que têm emprego tenham salários dignos. Falo o poder de compra.
acho que os que têm emprego, se tivessem bons salários, veremos que a pobreza vai diminuindo. Bom salário cria empregos e salários de miséria cria pobreza. Ainda diz que existe uma outra forma que pode criar emprego: construção de estradas, autoestradas, caminhos de ferro e casas. Estas três coisas são fundamentais para o combate à pobreza. Kim Miranda diz o seguinte: a abordagem do professor Josué chama-nos a atenção especial na necessidade de autarquias nos municípios. Finalmente, Raul Mandela diz que primeiro quero saudar o meu irmão José Chilundulo e envio os meus abraços a postar no Chilundulo, na minha opinião. Hoje é em Angola, não tem um impacto revolucionário dentro do país, pois o mesmo governo que vota no OGE é o mesmo governo que rouba o orçamento. O MPLA governa o país quase há meio século. O país não mudou nada, então a solução é demitir o MPLA. Bom, fica aqui uma questão do Nelson, não é? Cada um aqui tem, naturalmente, aqui o seu parecer. Era Sim, só doutor importante, Josué? era só importante ajudar-lhe que o Sérgio é José Calundungo, né? E eu sou Exatamente. Josué Chilundulo. E ele juntou José Chulundulo e o Chilundulo, né? Às vezes, não, ele é Calundingo, apesar de ser mano mais velho, um é Calundungo e o outro é Chilundulo, né? Bom, juntou aqui o útil ao agradável, não é? Sim. Então, nós vamos aí então ao nosso mais velho, mano Sérgio Calundungo, para nos falar aí da questão das estatísticas, aí, as percentagens que muitas vezes nos colocam extremamente assim, quase que sem eira nem beira, e também olharmos já para a questão como melhorar ou ter um orçamento que beneficie, pelo menos no futuro, mais as famílias. Vamos ver aqui, o micro do doutor já está ligado. Ok, eu começaria em relação à questão das percentagens. Eu tenho dito sempre, quando tenho a oportunidade, que em Angola temos três aspectos muito interessantes. Temos as grandes mentiras, temos as grandes verdades e depois temos as estatísticas, que podem ser mentiras ou verdade em função do que queremos ver. Por exemplo, muito hoje se fala, não, o orçamento atual é 6 mil, não, é 6% para a educação. O anterior era 3%. Eu pergunto a vocês, preferem ter 3% de 57 mil milhões ou 6% de 7 mil milhões? Obviamente que eu prefiro ter 3% de 57 mil milhões, que é muitíssimo mais do que 3% ou 6% de 7 milhões. Então, um dos grandes problemas quando se comunica o orçamento é isto. É quando não basta dizer que temos 20%. É 20% de quanto? De 100 mil? Ou eu prefiro ter 2% de 1 milhão do que 20% de 1 milhão. Portanto, o que é que aconteceu com o nosso orçamento? E a forma mais prática é pensar. Quem se lembra que há anos atrás, com 100 mil kwanzas, nós comprávamos $1.000. Isto se chama 100 mil kwanzas é o valor nominal. Hoje, com os mesmos 100 mil kwanzas, quanto é que eu compro? Muito menos, é o valor real. Ou seja, o que aconteceu foi, por causa da inflação, pode ter acontecido duas coisas. Eu posso pensar que o orçamento cresceu, portanto, eu posso dizer, olha, você antes ganhava 100 mil kwanzas. Hoje, não tens por que reclamar porque aumentei o seu salário 100%. Você agora ganha 200 mil. Só que no tempo que 100 mil kwanzas valia $1.000, a tua capacidade de compra, o teu poder aquisitivo era muito maior que hoje, quando tens 200 mil kwanzas. E com orçamento acontece o mesmo. Então, é importante não nos deixarmos enganar com as percentagens, temos que saber qual é o valor total. Vocês reparem que o nosso orçamento tem um valor
Imagina um pai que ganha 100 mil, 50 tem que destinar à dívida e depois disto calcula a percentagem que destina à educação. Assim, qualquer pessoa consegue demonstrar uma grandeza diferente. E a segunda é a questão do valor real e valor nominal. Ou seja, uma coisa, hoje em dia, 1 milhão de kwanzas vale bem menos do que valia 1 milhão de kwanzas há anos atrás. Antigamente, com 1 milhão de kwanzas, tinhas o equivalente a 10 mil dólares. Hoje, tens 1.500, mil e tal. Então, o teu poder de compra não aumentou. O valor nominal do dinheiro é maior. Tá? És um milionário, digamos. Mas és um milionário pobre, porque compras muito menos do que compravas anteriormente. Então, este é um dos problemas que está a acontecer. Então, todos os anos nos dizem que está a aumentar o dinheiro para determinados setores. Sim, é o valor nominal, mas em termos real, este dinheiro compra muito menos. Esta é uma questão. Outra, com relação à pergunta do Afri Carlos, eu sou daquelas pessoas que não tenho a presunção de entender que eu sei o que se tem que fazer em matéria de orçamento. Põe dinheiro para aqui, não. Mas eu creio que se no mínimo acontecesse 3 coisas, nós íamos ver que algo de significativo iria acontecer, a tal revolução que mencionou Josué. Eu só quero pensar o que ia acontecer neste país se todos os cidadãos com capacidade de voto tivessem acesso ao máximo de informação sobre o Orçamento Geral do Estado. Não estou só a falar sobre os deputados que o votam, mas também todos os cidadãos. Eu imagino que num município que alguém perceba que parte do dinheiro de combate à pobreza foi destinado ou a montar um salão de cabeleireira no município rural, ou a montar um quiosque, ou 50% do orçamento foi para montar um balneário público. Ou seja, só este tipo de informação muda significativamente a história do jogo. Então, este é o primeiro pilar. Quanto mais informação não nos vendida com aqueles números todos grandes, mas tecnicamente bem posta à disposição do cidadão. Segundo passo, e isto se consegue, sei que está aí um deputado a nos ver que o deputado Sapina, se a lei do orçamento permitisse, fosse obrigatório a participação, ou seja, em que os nossos deputados na Assembleia não discutissem só os números que estão nos documentos, começassem a questionar como é que se chegou a esses números. Até que ponto para o documento chegar até aqui? Há países que discutem a forma como o orçamento foi feito, com quem vocês falaram, o que é que as pessoas disseram. Mostrem a ata do que foi dito nessas reuniões. Segundo passo. E o terceiro passo, que também aqui foi dito, que é a fiscalização. Quando damos autorização de gasto, há um mecanismo que permita ao cidadão dizer, olha, no meu município foi previsto a construção de uma escola ou luvas para o hospital, e o cidadão vai lá. Eu não posso chegar ao hospital e dizerem, olha, não te posso atender porque não tenho luvas. Eu tenho acesso à informação, repare. Eu, quando houve a discussão, eu disse que tinha que ter luvas, e eu ainda tenho o mecanismo de ir ver se o dinheiro das luvas chegou ou não, se foi um problema do Ministério das Finanças. Se foi... Essas 3 coisas que eu digo faz parte do ecossistema de uma melhor gestão do orçamento. Eu acredito o resto passaria. Fica muito difícil, eu acho que é arrogante. Angola é um país com 18 províncias, não sei quantos municípios. Eu desde aqui a dizer, põe X para a agricultura, isso é uma discussão que pertence ao passado. Hoje, talvez, é dizer, não me importa que número vem. Assegura só que as pessoas de Namacunde sabem que aquele dinheiro, a quantidade de dinheiro que vocês colocaram para veterinária é isto. Que as pessoas da Macunde participaram na construção desses números e que as pessoas de Namacunde estão a seguir como a Direção Municipal da Agricultura está a gastar o dinheiro que eles participaram. Eu acredito que vai haver uma revolução nesse aspecto. Era um pouco para dizer, pode ser que o Afri Carlos queria que eu dissesse, olha, põe X na educação. Não, eu acho que
o orçamento deve, sempre que possível, refletir as prioridades e as preferências de um número significativo de cidadãos. E a única maneira de fazê-lo é o orçamento não ser visto como um orçamento, como disse o Josué, do executivo, como um orçamento dos deputados, mas como um orçamento dos cidadãos. E hoje, felizmente, o mundo criou mecanismos, há experiências, há países do mundo em que isto já acontece e acredito que Angola tem potencial para lá chegar. Eu só queria também chamar aqui uma nota, como são as minhas últimas palavras. Nós estamos também o hábito de discutir o orçamento na ótica das despesas e nunca na ótica das receitas. E como tu dizia, e como o senhor pastor punha no título, o impacto do OGE sobre as famílias angolanas, há um impacto muito grande na forma como nós financiamos o nosso orçamento geral do Estado. Há uma parte que sim, que vem de recursos naturais, do petróleo e tal, mas há uma parte do orçamento geral do Estado que vem de nós. Não sei se os cidadãos perceberam, aumentaram os impostos de rendimento. É o nosso dinheiro a pagar. Muitos dizem, não, mas há muita gente na informalidade, eles não pagam imposto. Isso é um ledo engano. Duas coisas os angolanos têm que ter a certeza, que um dia vamos morrer e que sempre vamos pagar impostos. Até um bebê que nasce, quando eu vou comprar as fraldas e pago o imposto de consumo, ele está a pagar imposto. E acho que como nós não temos o hábito de, na sociedade, e esse exemplo aqui também é o que nós fizemos, não discutir o orçamento do lado da receita, nós pensamos que o orçamento é o dinheiro do petróleo que depois financia isto. Não temos a noção de que o orçamento é o nosso dinheiro. Cada imposto pago, cada vez que eu vou para a rua comprar uma garrafa d'água, se este produto não está isento de IVA, eu estou a dar dinheiro para que ele seja gasto para o funcionamento do nosso Estado. Então, o nosso orçamento é mesmo nosso. É nosso. Muito obrigado. O orçamento é nosso e por isso nós estamos aqui a discutir. Dizer a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar desde o início, este vídeo vai ficar certamente aqui no meu Facebook e também no meu canal do YouTube. Vá lá também, dá lá um like para ver se esse canal possa crescer um bocadinho. Tem aí uns poucos seguidores, mas se juntares a estes poucos, certamente vamos atingir o número que queremos. Estamos mesmo quase a terminar. Eu tenho duas últimas questões, uma para o professor Josué Chilundulo e depois voltarei aí ao Dr. Sérgio Calundungo também. Olharmos um pouco, professor Josué Chilundulo. É verdade, falou aqui que o Orçamento Geral do Estado normalmente tem sido discutido aí no meses de março, abril, maio e depois vai subir. Claro, o orçamento do ano a seguir é discutido já um ano antes. Aqui, como as famílias podem contribuir para o orçamento geral? Mas aqui refiro mesmo à participação da própria família nesse orçamento, por exemplo, já que agora vamos ter o Orçamento Geral do Estado de 2022. Como as famílias poderão participar diretamente para que nós tenhamos, se calhar, um orçamento muito mais real daquilo que são os anseios das populações. Doutor Josué, tem aí o microfone desligado, não conseguimos ouvir. Peço Exato. desculpas. Dizia eu que um primeiro passo é a busca por conhecimento. E a busca por conhecimento por uma razão muito simples. É uma antevisão àquilo que poderão ser as autarquias. É um estudo que já acho que foi na época em que se estava a discutir o pacote legislativo das autarquias. Há um estudo do qual eu tive acesso que fala sobre a realidade das finanças locais em Cabo Verde. E uma das técnicas que foi utilizadas para o alargamento da participação pública foi que as autarquias adotaram um critério de passar a expor os orçamentos municipais no Passos da autarquia. Estava colado num jornal mural.
e os cidadãos, voluntariamente, no horário que lhe interessar, podia ir para lá, ver, e em função do seu questionamento, da sua inquietação, podia submeter, e havia lá um critério, há lá um critério de seleção das opiniões e etc., que permite que o cidadão, no final do exercício, se reveja no documento aprovado. Mas isso aqui é condicionado pela cidadania. E a cidadania não se impõe por decreto. A cidadania é voluntária, é por livre-arbítrio. Eu, Josué, tenho que me sentir voluntário em participar na atividade política do meu país. Pena é que a lógica como nós fizemos do país um espaço partidocrático para preservar a sobrevivência dos partidos, é uma tese que eu defendo. O MPLA e a UNITA fizeram do país partidários para garantirem a sua sobrevivência, né? Porque num país mais livre, aliás, foi assim nas outras paragens, não poderá ser diferente, num país com maior democracia, com maior liberdade, aliás, com movimentos sociais fortes, os partidos tradicionais depois morrem, tirando os Estados Unidos, que, atenção, os democratas de hoje não são os democratas de há 10, 50 anos. Os republicanos de hoje não são os republicanos de há 50 anos. As gerações mudam, as lógicas partidárias mudam. E essa obediência canina, político-partidária, ela vai morrer à medida que a democracia vai aumentando no nosso país. Então, por causa disso, há um estigma em relação à ideia da participação política. A primeira coisa que se pensa é que quando se diz assim, olha, tu tens de participar da vida política do país, a primeira coisa que nos passa é o quê? Não, eu tenho que ser de partido político. Não, tu tens de participar da vida política do seu país para conseguir supervisionar, para conseguir, reforçando a ideia, perceberes que o orçamento é sua propriedade, é sua pertença, e por isso tens de reivindicar direitos como deve ser e no sítio certo. Então, este primeiro passo da informação pode ser garantia suficiente para tudo o resto ser consequência. O segundo elemento fundamental do alargamento da participação é explorar os mecanismos que existem. Nós temos uma lei do orçamento participativo, como eu já disse, nós temos a lei quadro do orçamento, que também abre espaço para a participação pública, e então, se nos organizarmos, uma linguagem politicamente não muito correta, se nos organizarmos em sociedade civil, no caso, para controle político, a gente se diz como é? Sociedade civil organizada. E eu quero inverter a lógica do conceito só para traduzir a ideia de que, se nos organizarmos em grupos comunitários e passarmos a discutir os principais temas do país, isso vai permitir que mais tarde ou mais cedo nos tornemos numa plataforma de discussão mais profunda e com projeção para a apresentação de soluções, porque este é o caminho das autarquias. As autarquias só serão diferentes do estilo de governação que nós temos hoje, se verdadeiramente, e tal como o Sérgio já sugeriu, o sentido da participação cidadã se efetivar. Agora, os mecanismos de abertura da participação, eles podem estar aí, mas se o pastor Marques decidir não participar, por maior que seja a abertura da discussão, ela por si só não se realiza, se a cidadania não acontecer. Então, penso que, se de um lado há responsabilidades públicas de cada vez mais se divulgar as informações, as decisões de interesse público, é também importante olhar para este lado de que cada vez mais as famílias têm de conhecer não só os seus direitos e bem, como também têm de conhecer os seus deveres. Pastor, não sei se quer que eu termine já e me despeça, ou depois vai dar uma oportunidade para eu fazê-lo. Eu depois vou dar aí mais uns 30 segundos para o professor Josué despedir-se. Uma última questão já ao Dr. Sérgio Calundungo. Dr. Sérgio, há uma questão aqui que me foi colocada no off e deixei mesmo aqui por fim. Quando é que os preços da cesta básica poderão baixar? Bom, se
Se eu, se eu, se eu tivesse ligações, se eu fosse diretor nacional dos preços, eu prometo que talvez diria amanhã, né? Mas pronto, Sérgio, não como queres que eu não faça sou. uma piada aqui? Sim, sim, à vontade, vai. Qual é? Alô, José, Dizem podes que fazer a nós tua piada sobre economistas, o preço? Sim? sim, dizem que nós economistas só existimos porque existem meteorologistas, né? Como eles Sim, sim, falham mais do exato. que nós, então Sim, nós depois estamos dos perdoados. meteorologistas, estamos os economistas. Não, mas a pergunta mais simples que isto é, dizem os economistas, né? Ou aqueles que são muito apegados à ciência, que há uma lei que se chama da procura e da oferta, não? A oferta, Os sim, sim, preços, sim. os preços da cesta básica vão baixar à medida em que houver uma maior produção, uma maior disponibilidade desses produtos no mercado, né? Quando há muito, logicamente, os preços da cesta básica refletem, de certa maneira, a escassez que temos de determinados produtos, né? Reflete, de certa maneira, o facto de que, quando não há escassez, é que para produzir, nós às vezes falamos muito de produção nacional. É que para conseguir um produto nacional, muitas das vezes, há subprodutos desse produto que vêm do exterior. E se não for o subproduto, são os inputs, né? Muitas das vezes, que sabe tão bem comer uma maçaroca, mas depois, por trás de uma maçaroca, o que vem por trás é os adubos, os fertilizantes que são importados, o transporte, que também os carros são importados, ou seja, inclusive nós que somos um país produtor do petróleo, mas no final os combustíveis refinados também são importados. Então, muito do que estamos a chamar de produção nacional é a parte visível que nós vemos. É como quem vê a ponta do iceberg. Por trás de uma produção nacional há uma série de elementos que são que têm que vir do exterior, né? Muitas das vezes o que vem é equipamentos, vem disfarçado de equipamentos, e até já vemos casos que vem disfarçado de conhecimento técnico, ou seja, temos que importar mão de obra ou conhecimento que não é dos nossos para poder produzir. Então, enquanto isto acontecer, ou seja, vamos ter sempre uma maior procura e uma menor oferta. E aí os preços da cesta básica não vão mudar, né? Engane-se aqueles que pensam que é um decreto presidencial que vai fazer com que os preços baixem. Isto não é assim que funciona, né? Isto é tão simples como isto. Já agora eu acho que também aproveito para agradecer o convite que me foi formulado. Gostei muito deste momento de interação. E pronto, estamos sempre à disposição e dar os parabéns ao pastor, que já vamos na sua 32ª edição. Eu acho que é muito bom pensar e, sobretudo, falar claro. Espero que tenha conseguido falar e pensar de forma clara. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio Calondungo, por estar aqui nesta edição número 33 do Pensar Claro. Nós agradecemos mesmo e tem sido o hábito aqui, quando nós recebemos os novos convidados, ou os convidados pela primeira vez, recebem assim o crachá de convidados residentes. Então, eu aqui, de forma simbólica, quero entregar aqui o crachá ao doutor Sérgio Calondungo, como o convidado aqui residente, significa que a qualquer momento poderemos contar convosco, muito agradecido. Professor Josué Chilundolo, também uma última palavra para despedir-se aqui dos irmãos que nos acompanharam dos mais variados lugares do mundo. Olha, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui e partilhar conhecimento. É sempre um prazer, aprende-se sempre e todos os dias, né? Em relação ao tema, é também um simbolismo ainda que de forma residual, a cada vez mais inclusão social nos temas nacionais, né? Hoje discute-se um pouquinho mais comparado a ontem, os assuntos transversais. Aquilo que era um assunto exclusivo do OPSA, não é? A análise do orçamento, hoje cada vez mais há esse voluntariado
em querermos discutir, e eu penso que isso é positivo, e por isso, para mim, qualquer plataforma que se abre para o mundo com esta clareza nas discussões tem que ser elogiada e é claro, reconhecer o mérito, né? Por isso, parabéns, senhor pastor, por essa iniciativa e desejo aos seus telespectadores ou amigos, seguidores, que se mantenham fiéis e também tenham o crachá de, como é que se diz, seguidores residentes, né? Residentes. Exatamente. O professor José Chilodoro também acaba de receber o crachá de convidado residente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nós voltamos aqui na próxima semana, a segunda-feira, às 21 horas, em ponto. Claro, nós vamos falar um pouco sobre a reconciliação nacional entre os angolanos. Claro, tem-se politizado muito a reconciliação nacional e, por isso, eu terei aqui duas mulheres que vão falar sobre a reconciliação nacional. A doutora Delfina Camulombo. A doutora Delfina Camulombo é a delegada provincial da Justiça e Direitos Humanos da província do Kwanza Norte. E teremos também aqui a deputada Mihaela Weba, vão falar sobre este tema, a reconciliação nacional, no nosso contexto, claro, a reconciliação nacional em Angola. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Então já sabe que o segredo de falar claro está no pensar claro. Até já, então, um forte abraço e estamos juntos até segunda-feira, 25, se Deus quiser.